Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Grey Knights, ou Cavaleiros Cinza, são um capítulo misterioso do Space Marine. Eles foram criados com uma missão específica: combater as forças do caos. Enquanto que os Space Marines são uma força eficiente para combater inimigos humanos e as mais diversas raças alienígenas, os armamentos comuns surtem pouco efeito ou nenhum quando combatem os demônios do caos. E há aqueles seres que se renderam aos deuses do caos e agora fazem a vontade de seus poderes ruinosos. Criados por designação do próprio Imperador da Humanidade, com a ajuda de Malcador, o Sigilita, bem nos últimos estágios da rebelião de Horus. O propósito da criação dos Grey Knights foi o de enfrentar os inimigos que se escondem nas sombras, a maior ameaça da humanidade. Os Grey Knights seriam a maior arma da humanidade, na luta contra os demônios do caos. Eles tiveram a honra de serem implantados com a semente genética do próprio Imperador. Os Grey Knights são um braço armado do Chamber militante. Os Caçadores de Demônios, que é a ramificação mais antiga da virtualmente onipotente Inquisição. A fortaleza monastério dos Grey Knights fica em Titã, a maior lua do planeta gasoso de Saturno, e é um segredo muito bem guardado da Inquisição. Os Grey Knights são praticamente um mito, uma lenda. Esses caçadores de demônio são um segredo da Inquisição. Praticamente desconhecidos do público e das instituições dentro do Imperium, a simples menção a um Grey Knight pode render ao incauto ter sua mente apagada, ou em casos mais extremos, ser assassinado pela Inquisição. Diferente da maioria dos Astartes, cada Grey Knight é um poderoso Psyker. Nos 10.000 anos da existência dos Grey Knights, nunca um único soldado foi corrompido pelas forças do caos. Até em sua organização e fileiras de comando são únicos e fogem das regras aplicadas a outros Astartes. São organizados em esquadrões, que podem ou não agir juntos como uma companhia, ou como pequenos esquadrões totalmente independentes. Portanto, cada irmão capitão, que é o líder do esquadrão, ou cada comandante de unidade, é obedecido imediatamente e sem questionamentos por aquele sob seu comando. Os Grey Knights são considerados uma luz em meio à escuridão. São o escudo da humanidade contra as forças ruinosas do caos. Em lugares em que a Lasgan e a Bolt não surte efeito, os poderes Psyker e a fé dos Grey Knights são um violento bastião que extermina os portadores do poder do caos. Eles são os campeões da razão, ordem e virtude. São eles que mantêm afastados da humanidade os demônios do caos e seus bastiões, mesmo que a humanidade sequer saiba da sua existência. Eles são a mais poderosa força do Imperium contra o Warp, e a sua única esperança de salvação. Demônios e deuses malignos que rasgam o véu entre o reino do caos e a realidade, sedentos pelas almas humanas e a ruína dos muitos mundos do Império. Se não forem combatidos, as forças do caos se alastram como vermes e apodrecem qualquer planeta em que tiverem contato, destruindo os pilares da criação e transformando o planeta em um pesadelo de horrores sem fim. As forças do caos são diferentes de tudo que a humanidade já enfrentou, e perante seus poderes não naturais, a humanidade é praticamente desprovida de poder. Ao destruir um demônio do caos, sua alma volta para o Immaterium, e é questão de horas ou dias para que seu corpo seja reformado e esteja na ativa novamente. Além disso, o poder das bestas do caos podem corromper quase tudo que tocam, transformando seus inimigos em possíveis aliados. Mesmo os poderosos Astartes podem cair em ruína e são corrompidos. Até mesmo alguns filhos do Imperador, os Primarcas, não resistiram aos encantos tentadores dos deuses corruptos do caos.
e cederam às trevas e foram consumidos por elas. O imperador anteviu que, mesmo vencendo a Horus, ele teria que lidar com as forças do caos. E seria uma batalha eterna. Ele precisaria de campeões, guerreiros incorruptíveis e poderosos que pudessem enfrentar essa ameaça e vencê-la. Ele sabia que de todas as ameaças à humanidade, os poderes ruinosos do caos seria a maior. E criou uma irmandade de guerreiros incorruptíveis para lidar com esses demônios e suas crias. Muitos Psykers que não resistiam e cediam às forças do caos se tornavam portas para a entrada de demônios para o nosso mundo. A corrupção se alastrava rapidamente e os Grey Knights eram as armas perfeitas para pôr um fim a essas infestações de demônios. A criação dos Grey Knights é cercado de mitos e segredos, e apenas poucos sabem a verdade por trás de sua criação. Mesmo hoje, no 41º milênio, são poucos aqueles que conhecem sua verdadeira história. E mesmo esses possuem apenas fragmentos dessa história. Isso gera muitos contos, meia-verdades e mentiras a respeito dessa ordem. A vasta maioria da humanidade não sabe absolutamente nada sobre os Grey Knights. E a Inquisição toma medidas extremas para que assim o seja. São tidas como anjos em armaduras prateadas, ou aparições do próprio imperador, ou até mesmo manifestações de santos mortos há muito tempo atrás. O importante para a Inquisição é que os Grey Knights sejam vistos como mitos ou histórias contadas para amedrontar crianças. A mando do próprio imperador, Malcador, cujo poder psíquico era extremo, saiu à procura de indivíduos que, assim como ele, dominassem perfeitamente seus poderes psíquicos, mas que, acima de tudo, tivessem uma inquestionável lealdade à humanidade e ao imperador. Um grupo totalizando 12 foram trazidos à presença do imperador. 4 nobres e 8 Space Marines dos mais variados capítulos. Devido ao Conselho de Niqueia, esses poderosos Psykers não utilizavam seus poderes e tiveram que ser treinados adequadamente para as funções que logo viriam a assumir. Todos serviram por um tempo como cavaleiros errantes, sob o comando direto de Malcador e sob sua supervisão. Eles serviram como agentes durante os últimos estágios da rebelião de Horus. Alguns deles vieram de legiões traidoras, mas provaram sua lealdade para com o Imperium e para com a humanidade. Pois não pode ter desafio maior para um Space Marine do que deixar seu primarca e sua legião para servir ao Imperador. Ao término da rebelião de Horus e a reestruturação do Imperium, os Cavaleiros Errantes se transformaram nos Grey Knights. Nasceram junto com a Inquisição, que se tornou o órgão que deveria caçar os possíveis traidores da humanidade. Abençoados com fisiologia transhumana e com poderosas armas, os Grey Knights seriam uma elite das forças Astartes, capazes de subjugar ou exterminar qualquer força arcana que o caos pudesse manifestar. Além disso, um Grey Knight deveria ter um coração puro e uma alma imaculada, para que pudesse resistir às tentações do caos. Enquanto os 8 Space Marines se transformaram no braço armado na luta contra o caos, os 4 Lordes Humanos lançaram as sementes do que se tornaria a Inquisição, a polícia secreta do Império, com a missão de descobrir heresias dentro do Império. Malcador levou os 8 Space Marines selecionados para Titã, pela recém-criada rede de túneis operada pelo próprio Imperador. Lá, no Monastério Fortaleza, esses Astartes receberam a semente genética do Imperador, para amplificar seus poderes e resistência contra os demônios do caos. Milhares de aspirantes foram levados para lá, e se tornaram um capítulo conhecido como Grey Knights. A maior preocupação de Malcador na criação desses novos agentes não era apenas poder bruto para combater o caos, mas guerreiros que pudessem se manter limpos e incorruptíveis perante ao desafio que aguardavam. Para isso, suas mentes foram escrutinadas,
para que não houvesse nenhuma mácula ou mancha. A certeza de uma mente intocada pelo caos é o que garantiria a supremacia dos Grey Knights frente às forças do caos. O trabalho de Malcador foi tão eficaz que mesmo 10.000 anos depois, nunca, em toda a história dos Grey Knights, nenhum único membro jamais foi corrompido. Com a aproximação das forças de Horus da Terra, Malcador retornou à Terra e deixou Janus, um dos 8 inicialmente escolhidos, sob o comando da operação. Janus foi o primeiro supremo grande mestre dos Grey Knights. O último ato de Malcador foi lançar uma proteção psíquica ao redor da lua de Titã, assim o protegendo do tumulto que varria a galáxia. Agora, toda a lua jazia escondida de olhos e sensores e ficaria incógnita de homens e das forças do caos. Cobrindo Titã em uma bolha de realidade, Malcador a escondeu dentro do Warp, de onde lançaria sua guerra eterna para proteger a humanidade. De toda a história humana, Malcador é tido como o segundo Psyker mais poderoso. E ele tem feitos como este, grandes o suficiente para provar o seu poder. Anos depois do fim da heresia de Horus, Titã retornou do Warp para o espaço real. Mas o tempo passa diferente dentro do Warp. Enquanto apenas alguns anos teriam se passado na realidade, décadas inteiras se passaram dentro do Warp. De Titã emergiram 1000 Grey Knights totalmente prontos para iniciar seu combate. Foram adicionados como capítulo 666 dos Space Marines, pelos lords que fundaram a Inquisição. Prontos para serem usados, formaram um pacto secreto com a Inquisição e começaram seus trabalhos livrando a galáxia de toda forma de possessão demoníaca. Onde quer que a ameaça dos deuses negros aparecessem, os Grey Knights estariam lá para combatê-los. Lâminas e armas comuns pouco ou nada podem fazer contra os demônios mais poderosos do caos. Os poderes psíquicos brandidos pelos Grey Knights conseguem aniquilar até as crias mais poderosas do caos. Enquanto que até os bibliotecários, quando olham para o abismo do caos, temem. A pureza do coração e a fortitude de espírito dos Grey Knights fazem com que eles olhem para o abismo do caos e os demônios fujam em pavor. Dessa forma, eles podem drenar o poder do Immaterium sem o risco de se corromper e assim exterminar a corrupção do Warp. Mesmo sendo poucos em número, comparado aos seus irmãos Astartes, poucos são os inimigos do Imperium que podem suportar o poder de fogo de um esquadrão Grey Knights. Como são poucos em números, apenas são requisitados em grandes crises envolvendo os poderes ruinosos do caos, geralmente em lugares em que os deuses negros soltaram seus servos mais vis. É uma guerra secreta travada contra as forças do caos. A verdadeira extensão dessa guerra e da ameaça que ela representa é escondida da vasta maioria do Império, assim como a existência do próprio capítulo, purgando a realidade dos hereges, dos cultos demoníacos e dos próprios demônios que tomaram forma física. Dada a natureza dessa guerra, que pode espalhar o terror, caos e anarquia, qualquer conhecimento vazado sobre os Grey Knights resulta em limpeza da mente, execução e até exterminatos de um mundo inteiro que foi invadido e agora tem conhecimento sobre o caos. Ao longo da história desse capítulo, é de imensa especulação e com grande honra que nunca um Grey Knight foi corrompido. A principal teoria é que os genes que foram implantados, vindo direto do Imperador, oferecem um altíssimo grau de proteção contra as forças do caos. Mas os primarcas carregam esses mesmos genes, e alguns sucumbiram e se corromperam. Muitos alegam que a fé dos Grey Knights é o que os mantém puros e que sua confiança no Imperador é a sua fonte de incorrupção. O Imperador protege. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.